faz o gol durante os 90 minutos, depois perder o pênalti. Acho que assim, para não ser repetitivo em relação ao que o André já falou, de fato foi muito sofrido, foi muito difícil. Eu imaginava um confronto complicado aí pelo ambiente, né? A gente sabe o que é jogar em La Plata, o que significa jogar nesse estádio, como é o clima, como é o ambiente e tudo mais. Mas eu continuo dizendo assim, o grande problema do Flamengo foi não matar o jogo aqui na primeira partida, sobretudo no primeiro tempo, quando criou para isso. Porque na hora que você permite um resultado, quando você sai do primeiro jogo com um resultado que permite uma virada, e esse resultado permitiu uma virada que quase aconteceu, você sabe que nesse contexto, nesse ambiente, a coisa vai ser complicada. Acho sim que ficou muito clara a diferença técnica dos dois times, porque no primeiro tempo a gente viu o Estudiantes intenso, brigando o tempo todo, ganhando bolas, ganhando divididas, chegando, se aproximando da área. Só que o Flamengo, né, com a classe dos seus jogadores, com a categoria, foi quem tinha criado, até o momento do gol do Benedetti, as duas melhores chances do jogo. Uma, ok, num chute de longa distância do Saul, que aliás, né, de novo, fez um grande primeiro tempo. Sim. Eu nunca vou conseguir dizer que não faltou estímulo, não encararam. Eu não aguento esse papo de que não encararam como final, não encararam como jogo decisivo, porque um jogo como esse todo mundo encara como jogo decisivo. Agora, essa diferença de intensidade e a vitória física mesmo do Estudiantes, porque para mim o que acontece no jogo é uma vitória física do Estudiantes. Acho que isso precisa ser discutido. Precisa ver se isso tem a ver com a idade ou a condição dos jogadores do Flamengo. Bom lembrar, a diferença de média de idade dos dois times era de 5 anos, não é pouca coisa, 5 não, 4 anos de diferença, mas se você considerar que o Muslera tem 39 anos de idade, isso muda bem, né? Quer dizer, então eu tô falando dos titulares só. Dos titulares, não, desculpa, dos jogadores de linha. Então, cara, eu acho que, enfim, é uma questão para o Flamengo ver, porque realmente eu não acredito que os jogadores entraram encarando o jogo como um jogo qualquer, como um jogo normal. Não, é impossível. É impossível. São jogadores experientes. Exato, num jogo ali, como conhece, entende. E, obviamente, a diferença do Flamengo para o Estudiantes é muito grande, tecnicamente, e o Flamengo podia ter resolvido essa parada muito antes, poderia ter resolvido essa parada no Brasil. Antes de passar para o Eugênio e para o Birner, tem os jogadores do Flamengo na saída do gramado, relatando um pouco o que foi o alívio dessa classificação. Vamos lá. O Flamengo estava com uma certa dificuldade ali dentro de campo, principalmente o Estudiantes pressionou bastante. Mas como é que sai aqui até de lição para a sequência da competição, agora pegando o Rafa? A gente, de todos os títulos que tem conquistado aqui, essa geração, sempre passou por dificuldades, por jogos assim. Hoje foi mais uma vez e mostrou a fortaleza do nosso elenco. Quando um está bem, o companheiro tem que entrar e dar o seu melhor. Hoje fomos muito bem nos pênaltis. A gente tinha feito um grande jogo no Maraca, poderíamos ter feito mais gol, se acabou complicando o jogo de volta. Mas é isso, serve como exemplo para tomar daqui para frente. Saber que quando tem a possibilidade de matar o jogo tem que matar. Libertadores, como fala o João Guilherme, traiçoeiro. Assim que bom, com certeza isso aqui nos fortalece muito. E a confiança no Hospes, a gente sabe que é um cara diferenciado nos pênaltis. Ele se merece tudo isso, assim que é um cara do bem que está trabalhando muito para o seu time. Obrigado, Arrasca. Tudo bem, Carrascal? Um jogo bem difícil para o Flamengo, você já estava acostumado a jogar aqui, já sentia a pressão, houve ônibus até apedrejado da delegação antes da partida. Vi que você entrou em uma frieza para cobrar o pênalti ali, o time soube. Sí, la verdad que bueno, que fue un partido difícil, siempre existen las anormalidades de fuera del campo, que siempre la gente abucheando, siempre gritando, pero bueno, sabemos que dentro del campo iba a ser un partido muy difícil, creo que el equipo se sobrepuso, creo que salimos siempre en busca del partido, creo que todos hicieron un esfuerzo grande y bueno, pues en los penales pues pudimos sacarlo adelante, pudimos ganarlo y la verdad que muy contento. Gracias. Rossi, não sei se você fosse escrever uma história, escreveria uma dessa para esse jogo de hoje, porque onde você começou como profissional, enfim, passou por aqui, e eu vi que você lamentou demais no primeiro tempo, saiu fazendo um movimento com a mão, do gol sofrido, e sai como um herói dessa classificação do Flamengo para a semifinal. Sí, primeramente muy feliz.
quizás no jogo fiquei com um pouco na bronca, né, por conta do gol. Eu acho que foi um chute que foi rápido demais, mas eu pessoalmente me cobro muito, eu sei que errei, porque foi um lance que eu só tentei desviar a bola foi mais rápido do que esperada. Aí quando eu botei a mão foi um pouco leve, a bola entrou, nem eu acreditava que tinha entrado. Fiquei muito arrependido por conta do gol, mas além disso a posição de goleiro é assim. Hoje teve a possibilidade de errar no jogo, mas garantir a classificação do time, além do grande esforço que o time fez, a situação que o time criou. E meus companheiros chutaram muito bem também nos pênaltis, não é para desmerecer ele também, mas a gente aqui se caía todo mundo e a gente ganhou e sai todo mundo feliz. E agora é continuar trabalhando, agora já é virar a página e já pensar no jogo domingo, que vai ser muito importante também. É um sonho do garoto argentino? Tipo assim, hoje eu como argentino também, que passei por aqui, foi pouco tempo que eu passei por aqui, só 1 ano e meio. Estudiante tinha feito uma aposta muito grande em mim, eu não di essa resposta para ele, mas eu tenho que agradecer ele também porque ele me deu a possibilidade de eu sair, tentar buscar minutos. Aí fui emprestado para a Defensa e Justiça, que a gente treinou lá e para mim, Estudiante, obviamente, foi um passo leve, joguei só 3 jogos no profissional, mas me marcou muito porque eu aqui aprendi muito com o Lea Cortizo, que hoje é o treinador de goleiro do profissional, eu tinha ali na base. Aprendi muito com ele, quase todo mundo aqui do clube tem uma lembrança dele, todo mundo me cumprimentou, me saudou, então é isso. Obviamente, Estudiante fez um grande papel na Libertadores, lamentavelmente no jogo de mata-mata só passa um, e hoje a gente passou e estamos muito felizes por isso. Obrigado, Rossi, parabéns. Tá aí o Rossi, a comemoração do goleiro. Legal, você vê, Birner, admitindo que falhou no gol. Falhou no gol, que não ficou satisfeito, ficou triste, ficou pé da vida ali, né? Traduzindo perfeitamente, ficou pé da vida ali e conseguiu se recuperar nos pênaltis. Eu ia te passar, mas o Calçade pediu passagem agora, ele está em loco. E a gente quer ouvir Paulo Calçade, que acompanhou o jogo, estava na nossa transmissão também, está lá em La Plata e acompanhou essa suada, difícil, pela característica de forma surpreendente, né, Calçade? Mas a classificação não foi surpreendente. A forma como ela aconteceu é que, de certa forma, surpreendeu, né? Com muita dificuldade. Tudo bem, Calçade? Tudo bem. Olá, William, companheiros. Olha, William, ver o nome do Flamengo ali na semifinal não tem nada surpreendente. Agora, a história para chegar lá, para colocar a plaquinha do Flamengo, é que tem que ser muito bem analisada, né? Eu acho que o Flamengo... individualmente, tanto que vamos tirar o Rossi nos pênaltis, tá? Vamos falar do Flamengo durante 90 minutos. Não é fácil escolher o melhor jogador do Flamengo, porque foram atuações individuais que não mostraram tudo que o Flamengo podia e que esses jogadores podem, e isso mexe no coletivo. E aí tinha do outro lado um time que estava no limite de suas possibilidades. Uma equipe, o que é o Estudiantes, principalmente em casa, contra o Flamengo, não é? Pela característica do adversário, que tem muita qualidade para sair jogando. Muslera, todas por cima, pro centroavante, o Carrilho, 1,91 m, então é o cara que vai parar todas as bolas. O time precisa ganhar a segunda bola, ganhou muitas, e assim foi o tempo todo. E um lado esquerdo muito forte, um lado esquerdo muito bom, o lado direito meio abandonado, né, com o Gomes, mas o lado esquerdo, que tinha o Benedetti hoje um pouquinho mais atrás, ali próximo aos zagueiros, o Arsamendi jogando na beirada, mas eram muitos jogadores por aquele setor. Ascacibar aparecia por ali, Arsamendi aberto, hora que subia também o Benedetti por dentro, mas dando apoio para esse lado. Então era um lado em que eles ganhavam. E o gol foi assim, eles ganhavam as disputas. Aquela casquinha do Carrilho, bola no alto, a disputa, o Léo Ortiz vai, a bola passa e gol do Benedetti, que corretamente o Rossi assumiu a falha porque ele falhou. A bola passa por ele, ele é muito rápida, mas o goleiro ele estava num ângulo muito bom para defender. E aí a ação dele não foi tão rápida e ele tomou um gol que um goleiro do nível dele
não toma e não pode, ainda mais o goleiro do Flamengo. E aí as coisas ficaram bem difíceis, porque você não via a reação do Flamengo. Eu esperava um Flamengo mais entusiasmado, mais ligado no jogo, com mais movimento. E o que era o Flamengo? O Estudiantes deixava o Flamengo sair jogando, porque você também não vai botar o Carrilho, vai acabar o gás dele, aos 34 anos, com aquele tamanho todo, se ele ficar correndo atrás de saída de bola, o jogo dele acaba. Então, o time ficava um passo atrás e começava a interferir no meio de campo. E aí o Flamengo começou a errar passe. Bolas que normalmente são bolas muito bem produzidas, que alcançam a área. E ali a gente não viu realmente o Flamengo num dia bom, olha, não nem razoável, porque do lado direito o jogo era pro Valera, o Plata jogando por dentro com o Bruno Henrique, com o Pedro, e depois aí entrou o Bruno Henrique depois no segundo tempo. E o Samuel Lino sozinho, abandonado, de vez em quando ia uma bola. Então, realmente o Flamengo conseguiu um enorme resultado por aquilo que ele jogou, pelo futebol praticado aqui em La Plata, diante de uma equipe que tem limitações, mas deu tudo dentro de campo. Esse foi o Estudiantes. Perfeito, Calçado. O Felipe Luiz já chegou, então um abraço para você, bom descanso aí, Calçade. Vitor Bernardo, aliás, bom dia, né? Já estamos aqui, 00:18. O Matias Rojas, já primeiro dia deu uma boa Matias noite. Rojas? Ele pediu para mandar um abraço para o Simas, que eu não vou completar, obviamente, aqui. E boa noite a você, William. Muito obrigado. Boa noite, bom dia, né? Que passamos da meia-noite. Bom dia ao Jean, Um abraço André, ao Simas também. Eugênio, as fãs do esporte. Bom dia. Eu vou pegar um pouco o gancho da entrevista do Felipe, não vou mais fazer a abertura aqui, eu pretendia, porque, obviamente, já andamos na discussão. O que me pega um pouco no Flamengo, que para mim, quando joga o que pode, joga o melhor futebol do país, é que o Flamengo não havia feito gol 12 partidas atrás. Nas últimas 11 ele havia marcado pelo menos um gol. E essa partida tinha sido o jogo de ida da Copa do Brasil. Verdade, em casa. Se há uma coisa que costuma ajudar muito as grandes equipes, como é a equipe do Flamengo, que obviamente é uma equipe ainda sendo construída, e eu não falo só da parte tática, isso vale também para o Palmeiras, eu falo da personalidade da equipe sendo moldada nas dificuldades, ultrapassando situações difíceis, e até quando não joga tão bem, ou não joga como está acostumado a jogar como hoje, é que essas equipes costumam ter mais chances no mata-mata, ou até ganhá-los quando há uma capacidade de mobilização nesses jogos que tem um caráter diferente. Eu penso muito, eu não estou comparando as equipes, no Manchester City do Guardiola, que foi, não ano passado, mas nos anos anteriores, pelo menos 5, 6 anos, a melhor equipe do mundo. Talvez no ano do Klopp e o Liverpool, foi melhor que o Real Madrid. Mas chegava na Liga dos Campeões, o Real Madrid crescia no momento decisivo e o City mantinha o nível. E precisava alguma coisa a mais para conseguir fazer valer a sua força real que existia nesse tipo de jogo especificamente. Eu vendo a Copa do Brasil e vendo esses jogos do Flamengo contra Estudiantes, eu tenho a impressão que o Flamengo também precisa achar essa coisa diferente para esse tipo de jogo. Alguém está falando, mas o Flamengo poderia ter vencido o jogo de ida com facilidade, teve arbitragem, perdeu gols, eu sei. E teve chances, independentemente da arbitragem, de fazer um placar mais elástico. Para mim parece muito claro que o Flamengo tem se sentido mais confortável, ele é mais Flamengo nos pontos corridos do que tem sido, pelo menos nessa amostragem de mata-mata da Libertadores. A não ser quando enfrentou o Inter, que é uma equipe brasileira. Eu ia te falar isso, porque contra o Inter foram 180 minutos de pura supremacia. Não, o Inter é horroroso também, né? Não estou querendo diminuir o que o Flamengo fez, porque foi muito grande, principalmente o jogo do Sul. Mas, assim, a gente viu o que aconteceu com o Inter depois. O Inter não se achou. O Inter também não teve essa força de mobilização que a gente viu em Estudiantes até hoje. Então, quando o Mauro pergunta para o Felipe qual é a maior lição, eu acho que é essa. É tentar entender como fazer alguma coisa diferente na mobilização da equipe, e aí não é só uma questão tática, técnica, para uma equipe que raramente oscila, que joga muito bem quase sempre. E essa resposta acho que cabe ao treinador para os outros jogos de semifinais, e de agora em diante acho que
talvez alguma coisa tenha sido aprendida pelo Flamengo no jogo de hoje. O que seria essa mobilização, Eugênio? Porque assim, eu acho curioso. Essa não é uma resposta fácil, tá? Pois é, porque eu acho curioso isso. É uma equipe, antigamente, há alguns anos... Você pode discordar de mim também. Não, sim, se falava o seguinte, mas os jogadores estão aí no Flamengo, aí tinha o Everton Ribeiro, tinha o Diego, tinha o Gabigol, o Bruno Henrique, que ainda está aí, esses caras estão de barriga cheia. Muitos títulos, Libertadores e Campeonato Brasileiro e tudo. É preciso renovar o elenco para aumentar o apetite, gente... Bom, esse elenco está absolutamente renovado. Você está falando daquela época, tem o Bruno Henrique e o Arrascaeta. Acho que o Léo Pereira, né? A gente pode colocar aí no pacote também, que já está há algum tempo. É mais antigo também. Exatamente. Mas é um elenco todo renovado, jogadores experientes, jogadores que já viveram Libertadores, já viveram Copa do Mundo, já viveram Eurocopa, já viveram Champions League. É uma casca diferente. É diferente mesmo. É diferente de Libertadores. Tá? Esse ambiente não tem lá. Mas são caras que já viveram experiência, já viveram grandes vitórias, grandes conquistas e também momentos de muita dificuldade, de derrotas, de eliminações e tudo. Mobilizar mais um atleta, um jogador, do que um jogo de mata-mata, fora de casa, sabendo que está tudo contra ali e você tem vantagem e você pode conquistar um título que para muitos é inédito, para uns é a primeira vez essa situação diferente. O que mais para mobilizar? Não é falta de mobilização. Não existe isso. Não houve falta de mobilização. Houve incapacidade de colocar em prática a qualidade técnica que esses jogadores têm. Em muitos momentos parecia... Sabe o que eu fiquei pensando na minha cabeça assim? Sabe quando a gente tem um pesadelo? Que a gente está caminhando para um lugar, a gente não consegue nunca chegar naquele lugar? Era a impressão que eu tinha dos jogadores do Flamengo. Quando eles tinham a bola, o Samuel Lino várias vezes. Teve uma no primeiro tempo que ele arranca cara a cara, lado a lado com o zagueiro. Ele tem vantagem, ele está com o corpo na frente da bola. Ele não consegue chegar na bola inteiro para fazer a finalização. O zagueiro dá um corte, tira a jogada. E em vários momentos do jogo, a minha impressão era essa. Faltava um sopro extra aos jogadores do Flamengo que demonstraram, claro, nervosismo, porque erraram muitas tomadas de decisão e muitas execuções de jogo de passes. Você acha que o mata-mata, um adversário argentino, o ambiente não tem nada a ver com isso? Claro que tem. Tem tudo a ver com isso. Sabe por que eu citei? Mata-mata, ambiente argentino. Tem tudo. E o caráter do jogo são coisas que não existem no brasileiro. Não. Mas o futebol, para ganhar com facilidade esse jogo, o Flamengo tem. Ô, Birner, vou falar uma coisa que muita gente pode achar, pode parecer piegas para muita gente. Esse torneio foi criado à imagem da Champions League, né? Que era a Taça dos Campeões da Europa, né? O nome inicial, né? Sim. E aqui, quando começou, se pensou também em algum nome parecido, mas rapidamente se transformou em Libertadores da América. E eu acho que isso tem um significado. Que é um nome muito mais bonito que Champions League, né? Então, mas o que foram os Libertadores da América? A exceção aqui do Brasil, né? Pessoas que lutaram por um ideal contra o poder e a força e a superioridade da coroa espanhola. E ganharam como? E conseguiram como? Na superação, na estratégia, na resiliência, nesse tipo de ambiente que eles conseguem traduzir isso em jogos de Libertadores. O poder do dinheiro não basta, é importante. O elenco mais qualificado tecnicamente pode ajudar muito, mas tem que ter um extra de superação, tem que ter um extra de personalidade que o Flamengo não teve hoje, que o Flamengo não teve ano passado contra o Peñarol, que o Flamengo não teve ano retrasado contra o Olímpia. O Flamengo hoje flertou seriamente com a eliminação. Passou muito perto de ser eliminado. Muito perto de ser eliminado. Seria uma terceira eliminação para um time de camisa, de tradição dentro do continente, que tecnicamente é inferior a ele. Mas são times que têm mostrado uma superação que o Flamengo não está conseguindo mostrar. Mas por que hoje deu certo e nos outros anos não? Qual é o mérito? Deu certo nos pênaltis. Não dá pra dizer que... Deu certo nos pênaltis. Aliás, acho que assim, a única coisa... Em geral, concordo 100% do que fala o Felipe Luiz nas entrevistas dele. Acho que são entrevistas muito boas, são hoje as melhores entrevistas de treinador no futebol brasileiro. Mas hoje, eu acho que assim, ele dizer que não achou que o Flamengo foi mal... diante dessa diferença técnica tão grande entre os dois, eu acho que... Ele explica que o Flamengo foi mal.
Exato, exato. Então, e aí, acho que até quando ele fala... Porque, assim, a posse de bola por si só disse pouco, né? Eu acho que quando a gente fala... Eu tô com o Eugênio, eu não consigo ver questão de mobilização, porque não dá para faltar mobilização num jogo como esse, mas, para mim, a questão que pode ser discutida é uma questão física. Eu acho que essa Estudiantes o tempo todo, essa coisa de vencer as divididas, de ganhar os embates, né? E ainda assim, o Flamengo fica com muita posse de bola, por quê? É muito claro, pela qualidade técnica dos jogadores que tem. Também pela própria estratégia do Estudiantes. E o Estudiantes, quando roubava a bola, muitas vezes tentava até manter a bola. Tentava manter a bola para... Mas não é o jogo dele. Mas não conseguia. É isso que eu falo, que isso escancarava a diferença técnica entre os dois. Agora, quando a gente fala aqui, né, e acho que o Felipe contestou um pouco o fato de o Estudiantes foi melhor, é óbvio que está se falando que o Estudiantes foi melhor, levando em consideração a diferença técnica que existe entre os dois, porque num jogo entre Flamengo e Estudiantes aconteceu o que aconteceu, eles têm que ter ido melhor no plano de jogo. Acho que o André quer falar sobre isso. Quando eu falo de mobilização, eu não falo de empenho, vontade, raça. É que você precisa virar alguma chavinha para ter alguma adaptação a um jogo que é diferente. Tem que tirar força de onde não tem. É uma conexão, não sei se é força, exatamente. É uma conexão interna, difícil explicar. Uma temperatura que normalmente os times argentinos atingem, nem sempre os brasileiros atingem, especialmente fora de casa. Mas normalmente não atingem. No início do programa eu falei sobre esse orgulho institucional que o Estudiantes colocou em campo hoje, que é uma coisa que vem da reação ao resultado do primeiro jogo no Maracanã em todas as entrevistas, ainda no Rio e ao longo da semana. Se você lembrar das declarações do Eduardo Domingues, ele disse coisas assim. Ele disse um monte de coisa cuja tradução é: o futebol é dentro do campo, são 11 contra 11. Frases bonitas, eles mostraram todo o repertório que eles têm, jogaram muito bem, mostraram a qualidade técnica de vários jogadores, perdemos por apenas um gol. Ele falou. Depois ele disse, e nós não mostramos o nosso repertório. Exato. É o que esperamos mostrar. A diferença está em um gol. A tradução disso não adianta muito ter tudo isso, né? Um elenco que é indiscutivelmente o melhor do continente, que na maioria das vezes coloca em campo o melhor time de futebol do continente. É o clube mais rico do continente há alguns anos. Mas que não apareceu nessa Copa Libertadores de maneira definitiva e clara até agora. Por isso que a gente tem falado, o Flamengo do Campeonato Brasileiro, ele é muito diferente. A fase de grupos do Flamengo são os que irritam o Felipe Luiz, mas que fazem sentido. Claro. A fase de grupos do Flamengo nessa Libertadores, ela foi muito frustrante. Não era um grupo difícil de ganhar, o Flamengo não ganhou. E no jogo que valeu a classificação, foi uma agonia no final, porque o Flamengo esteve, em alguns momentos, prestes a levar um gol inimaginável. Tátira. Por causa da pressão, porque fundamentalmente é um time que tem dificuldade para fechar jogos. O Flamengo, na maioria das vezes, se coloca na frente no placar, tem o controle, não faz um segundo gol. Isso acontece no Campeonato Brasileiro também. Às vezes você percebe um certo receio de continuar jogando da maneira que os jogadores do Flamengo preferem jogar e que o técnico do Flamengo prefere que o seu time jogue. Hoje aconteceu isso no segundo tempo, com o Estudiantes vencendo o jogo por 1-0, desistiu de atrapalhar a saída de bola. É isso que eu estou falando aqui. Quando um time não quer atrapalhar a saída de bola de uma equipe como a do Flamengo, que constrói com seus zagueiros, que avança trocando passes, que em determinados momentos aqui no Brasil a gente vê os dois zagueiros, os jogadores mais recuados, além da meia-lua do grande círculo, além do meio-campo, jogando na intermediária do adversário. O Estudiantes disse ao Flamengo hoje, para nós está bom. Sim. Adiantados no nosso campo. E o Flamengo não conseguiu construir, não conseguiu ser perigoso, não conseguiu fazer o jogo que, se você der para os jogadores do Flamengo como deve ser o jogo em termos de dinâmica, e eles perceberem, no segundo tempo, o time adversário vai deixar vocês avançarem, não vai atrapalhar a saída de bola, eles vão falar, tá ótimo assim. Adoramos, né? Adoramos, porque os zagueiros do Flamengo têm o passe para frente, têm o passe por cima. Quantos e quantos gols não saíram nesse ano dessa maneira? Com os zagueiros do Flamengo atuando como meias.
Esse é o futebol que o Flamengo prefere jogar. E hoje ele não conseguiu nem quando teve a oportunidade, uma porta aberta. Então, o orgulho institucional que eu falei é uma situação que, quando bem interpretada pelos jogadores, e os times argentinos sabem muito bem fazer isso, essa temperatura a qual eles chegam, uma indignação contida. Pensem no último Brasil e Argentina pelas eliminatórias. Os 4-0. A seleção argentina recebeu o Brasil no Monumental de Nunes, não apenas querendo ganhar do Brasil, mas querendo fazer a seleção brasileira se calar em campo, por causa da declaração do Rafinha, que foi uma infelicidade da parte dele, ele não fez isso conscientemente. Mas esse é só um exemplo. E deu no que deu naquela noite, que foi a pior página da seleção brasileira de futebol desde o 7-1. Foi uma vergonha quase tão grande quanto. Então, só para citar esse exemplo, o Estudiantes como clube, por intermédio do seu técnico, se sentiu maltratado nesse confronto. Por aquilo que foi dito, nada dito por nenhum jogador, ninguém da comissão técnica do Flamengo, mas como a coisa foi tratada, basicamente aqui pela opinião pública, setores da nossa imprensa dizendo vai ser 4-0. Pouco, em algum momento do jogo do Maracanã, do Flamengo um pouco, subir um pouco no salto e... Pode ser. Ser um pouco preciosista, sabe? Começar a querer enfeitar um pouco. Você acha? E, em alguns momentos teve no primeiro jogo. É que poderia ter sido 4-0, né? E aí poderia. Isso esse é o ponto. assim, você dá brecha. Só para finalizar, porque você tinha falado que no final das contas deu certo. Sim. Se você pegar o jogo, bola rolando, vai contar nos dedos as vezes que o Flamengo conseguiu superar no 1 contra 1 os jogadores do Estudiantes. E essa foi a grande questão. No mano a mano, não conseguiu superar. Ou poucas vezes conseguiu superar. Nos pênaltis não tem isso. Nos pênaltis o Flamengo foi brilhante. O recorte dos pênaltis, os caras bateram bem pra caramba. Foi brilhante. Nossa. O Flamengo bateu maravilhosamente os pênaltis. Ali não tinha ninguém no ombro com ombro, não tinha ninguém dando um carrinho, não tinha ninguém se antecipando. Ali era técnica e concentração para bater. O Flamengo bateu muito bem os seus pênaltis. O Rossi foi brilhante nas duas defesas que fez. Exato. E ali floresceu a qualidade técnica do Flamengo em cima do Estudiantes, que não aconteceu durante o jogo, porque no embate do 1 contra 1 o Flamengo não conseguiu superar a alma do Estudiantes em campo. Isso é além das estratégias, Sim. porque as estratégias estão postas em todos os jogos. E você, às vezes, consegue superar a estratégia, que está melhor que a sua, porque você consegue, num lance individual, superar o 1 contra 1 e abrir o buraco na defesa adversária. O Flamengo não conseguiu fazer isso durante o jogo, ou raríssimas vezes conseguiu, e quando conseguiu, faltou perna para chegar na bola e finalizar para o gol. É uma coisa que me chama atenção, e eu concordo bastante com o Jean, o Estudiantes atuou numa rotação superior à do Flamengo. E a marca desse time do Felipe Luiz, no Campeonato Brasileiro, é ter um jogo de muita imposição, força física, pressão na saída. Eu não me lembro de uma equipe no futebol brasileiro superar o Flamengo em intensidade. Às vezes, no máximo, consegue em alguns momentos dos jogos igualar. Hoje, o Estudiantes superou. Ganhando as divididas, chegando na bola fisicamente do jeito mais forte que os jogadores do Flamengo. E eu concordo, não é uma questão de vontade. Agora, não sei se o calendário do futebol brasileiro atrapalha. O Flamengo não abre mão do brasileiro. No Campeonato Brasileiro com prioridade, o Estudiantes joga uma quantidade bem menor de jogos do que se joga no Brasil. Então, talvez isso tenha pesado. E como o Flamengo prioriza o Campeonato Brasileiro, junto com a Libertadores, olhando o elenco do Flamengo, eu não vou dizer que o Flamengo tem que poupar para ter a sua melhor versão, especificamente na Libertadores, e não no Campeonato Brasileiro. Porque eu acho que o Flamengo montou um elenco que permite jogar intensamente ambas as competições. Domingo contra o Vasco poupou vários jogadores. Exatamente. Não, mas eu ia falar isso. O time é muito mais forte. Mas foi o único a não poupar todos os jogadores. É bem lembrado. Esse é o ponto. O São Paulo poupou todo mundo. O Palmeiras poupou todo mundo. Poupou alguns importantes. Mas o Flamengo jogou com metade do time. Eu não estou nem dizendo, porque eu sempre defendo que acho que o Flamengo, por ter o melhor elenco, ele tem que fazer isso, ele tem que levar o brasileiro muito a sério, porque é isso. O brasileiro não te escapa das mãos, né?
por um acaso, se você conseguir fazer valer a sua superioridade de elenco, se você jogar toda a rodada a Vera, levando muito a sério, né? Lembrando que aqueles 3 pontos, você é o favorito. E acho que por isso o Flamengo é o favorito. Ainda que nesse momento já não seja mais líder por pontos perdidos por conta do empate. Mas é um Flamengo que está levando o campeonato do jeito que tem que levar. E no mata-mata é aquela história. É claro que no caso do Flamengo sempre fica essa dúvida, porque você fala, pô, mas o Flamengo tem cada reserva que, convenhamos, né? Você tem que usar, não dá para ficar repetindo. Mas acho que ele usou, né? Quer dizer, ele usou o Danilo, por exemplo, no jogo contra o Vasco. Ele usou caras que... o Flamengo tem 3 laterais esquerdos de alto nível, né? Um jogou contra o Vasco, outro jogou outro. Então, hoje... Então, assim, é um Flamengo que tem condição de rodar mais e a gente dizer, rodou, mas não poupou. Rodou, mas fez valer a qualidade do seu elenco. Em umas raras posições aí, você pode falar que, né, na hora que você tira um ou outro, você tá poupando. Então tá aí, meus amigos, o Mengão que está classificado para as semifinais da Copa Conmebol Libertadores da América de 2025. Mengão que conseguiu vencer o time do Estudiantes da Argentina, lá na Argentina, nos pênaltis. O Flamengo sofreu bastante durante os 90 minutos, né, ali, para vencer o jogo. Acabou perdendo por 1-0, mas como também tinha vencido por 1-0 no Maracanã, a decisão acabou, né, acontecendo nos pênaltis. O Flamengo que venceu o time do Estudiantes nos pênaltis por 4-2. O Rossi foi fundamental, defendendo, né, ali as penalidades que colocou o Flamengo nessa decisão de semifinal contra o time do Racing, também da Argentina. Então o Mengão agora vai se preparar, logicamente, para esse confronto, né? Esperamos que o Flamengo se prepare muito bem, até porque o time do Racing é um time muito forte. E agora, né, quem sabe, estamos a 2 jogos de mais uma decisão de Libertadores da América. Que alegria, meus amigos! Estamos na semi! Parceiro, Libertadores não tem jogo fácil, não. É sempre muito difícil, tá? Foi difícil, mas o Mengão conseguiu a classificação. E agora só temos 2 times brasileiros, o Flamengo e o Palmeiras, né? Tendo em vista que o São Paulo foi eliminado pela LDU. Vou deixar aqui os créditos para o canal da ESPN Brasil. O link deles se encontra na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades para você. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é o nosso amor. Fui, nação!